Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria a todos da Missão Belém, a todos aqueles que estão reunidos, a todos aqueles que estão escutando sozinhos esta reflexão. Paz e alegria a todos. Bom dia, queridos irmãos. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 25 de janeiro, festa de São Paulo Apóstolo, vamos juntos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 14 a 20. Segui-me, farei de vocês pescadores de homens. Meditamos sobre esse trecho há 2 semanas atrás, mas ele tem muito a nos dizer, e hoje também vamos ficar na sua escuta. Em primeiro lugar, Jesus nos convida a uma conversão profunda, a uma fé viva, a uma prática concreta da palavra. Ela nos conduz para outros mares e nos transforma de pescadores de peixes a pescadores de homens. Quem segue Jesus não hesita e se lança com total confiança, imediatamente. Simão, André, Tiago e João seguem Jesus e não têm olhos para mais nada. Estão totalmente concentrados em Jesus. Essa é a conversão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João foi preso, Jesus veio para Galileia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede na boa nova. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João consertando as redes no barco. Imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, diante desse trecho, nós sentimos que nós também somos questionados e que devemos tomar a nossa decisão. A palavra sempre não é uma informação, mas uma formação. Ela forma o nosso coração e ela fala para nós hoje de uma maneira forte. Jesus hoje quer mexer conosco, com cada um de nós, como mexeu com os apóstolos na beira do mar da Galileia, como fala o trecho que acabamos de ouvir. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Irmãos, se vive uma só vez, temos uma só possibilidade para dedicar esta nossa vida a Jesus. Completou-se o tempo. Estamos no fim dos tempos, no sentido que Jesus veio, não virá um outro Jesus, um outro Salvador. O fim dos tempos não significa que o mundo vai acabar. Isso não é o problema de adivinhar qual é a data do fim do mundo, mas significa que Jesus veio, a revelação definitiva de Deus se realizou entre nós e nós recebemos toda a força suficiente para sair da nossa lama, da nossa força e caminhar com Deus. Completou-se o tempo. Completou-se o tempo para mim, para você, para Cacilda, para todo mundo. Está na hora de escolher qual resposta nós vamos dar ao Senhor e de qual forma vamos dar esta resposta. Esta é a hora definitiva e nós não teremos outras possibilidades para dizer sim da forma que Jesus está pedindo a nós nesse momento.
Tudo acontece, irmãos, num contexto de simplicidade e de humildade. Jesus passa à beira deste grande lago, que poderia ser comparado à nossa represa Guarapiranga, aqui em São Paulo, ao lago de Garda, na Itália. E ao redor desse lago acontecem os maiores milagres da vida de Jesus, as mais importantes pregações, na extrema simplicidade da vida dos pobres pescadores, das pessoas humildes que moravam ao redor deste lago. E Jesus passa e realiza algo fundamental neste contexto de simplicidade, que hoje Jesus passa à beira do teu coração, no momento em que você está vivendo muito simples da vida, talvez rotineiro. Entende que estes apóstolos, estes homens pescadores, nunca teriam imaginado que o Filho de Deus encarnado passasse perto deles e os chamasse. Porém, Jesus chega e acontece o fato extraordinário dentro desta infinita simplicidade. Jesus olha para eles e diz: me sigam, eu farei de vocês pescadores de homens. Observa, meu irmão, Jesus não gasta uma palavra para explicar os pormenores do que será a vida destes apóstolos. Ele não diz: venha atrás de mim, mas eu vou dar uma semana para vocês ir em casa, se despedir dos seus familiares, e depois venha para cá, vamos iniciar a escola de missão, vamos iniciar o postulantado, depois vai ter o noviciado, e aí vai ter 6 horas de aula, depois 2 horas de estudo, depois disso, depois daquilo. Jesus não fala uma palavra como vai ser o futuro. Ele somente diz: me siga, eu farei de vocês pescadores de homens. Tente imaginar, neste momento rápido, quanta força deve ter saído dos olhos de Jesus, quanta força deve ter saído da boca de Jesus. E quanto calor estes apóstolos devem ter sentido no coração para abandonar tudo. Irmãos, o chamado, ele pode ser discernido, pode ser preparado, mas o chamado é um momento de graça. É um momento que dura uma eternidade, mas é um momento até breve, olhando humanamente. É um momento em que você se sente investido por esta força extraordinária, este amor extraordinário de Jesus. E você não sabe explicar muita coisa, nem é importante. A única coisa importante é seguir Jesus. A vocação consiste em 2 coisas fundamentais. Me sigam, e a segunda, farei de vocês pescadores de homens. Eu vou mudar a natureza de vocês. Vocês pescam peixes, e eu agora farei de vocês pescadores de homens. Não se trata de um simples trabalho, se trata de uma modificação do coração, da alma. Eu vou dar para vocês forças suficientes, redes suficientes para pescar homens. A vocação, este olhar de Jesus, te transforma e não te deixa igual. Nós sabemos muito bem o que custa dizer não para Jesus. Aquele jovem que chamamos de jovem rico, que chegou perto de Jesus e falou: o que devo fazer para merecer a vida eterna? E Jesus explica para ele: observa os mandamentos. Ele responde: sempre fiz. E Jesus, fixando os olhos nele com amor, disse: uma só coisa te falta. Vá, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. E esta pessoa, este jovem, este homem, foi-se embora triste, porque não quis. Foi-se embora triste. Diante do chamado de Jesus, você não fica igual. Ou você abraça o chamado e segue Jesus como o tudo da tua vida, ou você
se torna triste, porque Jesus olha para você e cria em você uma nova pessoa, cria em você uma nova capacidade, cria em você uma nova cabeça, um novo coração. Aí você deve deixar tudo, porque tudo é pequeno. Imagina a força que se sentiram dentro estes homens. Jesus falou pouco. Venha, me siga, farei de vocês pescadores de homens. Mas isso foi suficiente para deixar o barco, a casa, os campos, os pais, os filhos. Eles sabem muito bem que nunca mais teriam visto este barco, nunca mais teriam visto estas redes, nunca mais teriam visto a casa paterna. Outros mares estavam esperando por eles. Estes apóstolos falam: sim, sim, Jesus, nós te seguimos. É algo maravilhoso, algo bonito, próprio de todas as vocações. Jesus mexe profundamente com o nosso coração e mesmo sem palavras nós nos sentimos atraídos a nos lançar atrás de Jesus imediatamente, como um imã. O imã não faz muita pergunta, o imã fica atraído e não pode mais ficar no mesmo lugar. Então, irmãos, hoje Jesus passa perto do nosso coração e fala a mesma coisa. O que nós responderemos? O Catecismo da Igreja Católica nos explica que há na Igreja leigos e clérigos, que como filhos de Deus têm a mesma dignidade, têm tarefas de igual valor, mas distintas. Cada cristão tem a missão de testemunhar o Evangelho com a própria vida, mas Deus percorre com cada pessoa um caminho próprio. O leigo participa do ministério sacerdotal de Cristo, o sacerdócio comum dos fiéis, também conhecido como sacerdócio régio. Ele empenha-se para que as pessoas do seu meio, a escola, faculdade, família e profissão, aprendam a conhecer e a amar Cristo. Ele cunha com a sua fé a sociedade, a economia e a política. Ele promove a vida eclesial, assumindo ministérios como o acolitado e o leitorado, disponibilizando-se para dirigir grupos e aderindo aos movimentos e conselhos eclesiais, como por exemplo os conselhos paroquiais, a pastoral ou o econômico. Também os jovens devem refletir seriamente sobre o seu lugar, sobre o lugar em que Deus os quer. Para os leigos são ordenados ministros, clérigos, com o serviço do governo eclesial, do ensino doutrinal e da santificação sacramental. Em ambos os estados, também há cristãos que, de modo especial, em castidade, pobreza e obediência, se colocam à disposição de Deus. Por exemplo, os membros das ordens e das congregações religiosas. Há cristãos que Deus encarrega com o ministério pastoral, para guiar, ensinar e santificar o seu povo. Ninguém pode reclamar a si esta missão, pois é o próprio Senhor quem os envia e dá, mediante o sacramento da ordem, a sua força divina para o caminho, para, no lugar de Cristo, atuar e celebrar os sacramentos. Deus é amor. Ele também deseja o nosso amor. Uma forma de entrega amorosa a Deus é viver como Jesus, ou seja, pobre, celibatário e obediente. Quem assim vive tem cabeça, coração e mãos livres para Deus e para a humanidade. Surgem continuamente indivíduos que se deixam conquistar verdadeira e totalmente por Jesus, a ponto de, por causa do reino dos céus, entregarem tudo a Deus, mesmo coisas boas como as suas riquezas, a autodeterminação e o amor conjugal. Esta existência, segundo os conselhos evangélicos, em pobreza, castidade celibatária e obediência, mostra a todos que o mundo não é tudo. No fundo, só o encontro face a face com o esposo divino fará a humanidade feliz.
A uns ele envia como leigos, para construírem o reino de Deus no meio do mundo, numa família e com uma profissão. Para isso, concede-lhes no batismo e na confirmação todos os dons do Espírito Santo que são necessários. Hoje é domingo, é um dia particular, e tudo o que acontece na Missão Belém, nas várias partes do mundo, explica esta vocação, explica isso que a Cassuda acabou de falar. A vocação, irmãos, ela é algo que envolve todos os seres humanos que abraçam a fé. Existe sem dúvida uma vocação especial, de especial consagração, tipo estas dos apóstolos que seguem Jesus abandonando tudo. Existe uma vocação que acontece na vida normal. Também as pessoas que não são chamados a abandonar tudo, mas que realizam a própria família, criam os próprios filhos, trabalham, fazem uma vida, como nós diríamos, normal. Na verdade, a partir do momento que seguem Jesus, nada mais de normal existe. É uma vida totalmente nova, vivida em Jesus. E o que acontece hoje pode explicar muito isso. Enquanto vocês escutam esse trecho, aqui em São Paulo temos o Domingo Tábor, o primeiro Domingo Tábor da nossa história, e estão reunidos os coordenadores das fraternidades. Imagina o que é ser coordenador de uma fraternidade de Yeshua, de Ruá, de Cana. Quanta força, quanto tempo te leva, quanta fadiga, quanto suor. Mas isso está acontecendo também na Itália, em Veneza. Exatamente neste mesmo momento, tem os nossos irmãos do Domingo Tábor lá em Veneza, que estão se encontrando, talvez quase 100 pessoas, que vão levar em frente todas as fraternidades de evangelização, Ruá, Yeshua, Cana, lá em Veneza. E para ele também podemos falar a mesma coisa. Mas também no Haiti estão se encontrando os jovens para fazer o Paulo Apóstolo, para fazer Evangelizando o Amor. Quanta vida está fervendo! Somos mais ou menos 1.500, contando as várias partes do mundo. Quanta vida está fervendo, está borbulhando. Entende que cada um de vocês, desses 1.500 que estão acompanhando os grupos, vivendo nos grupos de evangelização, se entregando e se doando inteiramente nos grupos de evangelização, tem um especial chamado. Não de deixar tudo igual aos apóstolos, mas de dar um sentido novo, um rumo novo à vida. Parece quase que o tempo se encurtou, parece quase que não dá mais para viajar como se fazia antes. Parece que tem muita coisa, mas é isso, é bonito que tenha. Imagina se não tinha muita coisa para os apóstolos, imagina se não tinha muita coisa para as pessoas que estavam ao redor de Jesus. Se diz que não tinha nem tempo para comer, porque as multidões acorriam. E assim, não tem como pensar de dar Jesus para os outros e continuar com a vidinha de antes, pescando os 4 peixes. A partir do momento que você se lança nesta aventura de evangelização, tudo pode acontecer. A tua vida se vira de ponta cabeça e você faz coisas que nunca teria imaginado de fazer. Então a primeira pergunta que eu e a Cassuda queremos fazer hoje é esta: o que Jesus quer fazer conosco? O que Jesus quer fazer com você? Olha como mudou a tua vida. Olha onde você está agora. O que Jesus quer fazer com você? O que está fazendo? Para onde Ele quer te levar? Qual é a tua atitude? Você fica murmurando pelos cantos: puxa vida, não tenho mais tempo nem para ir no banheiro, não tenho mais tempo nem para comer. Você passa a vida murmurando, ou você aceita este novo desafio
que você não sabe bem para onde você está indo, mas você está feliz, porque você está pescando homens. Você aprendeu a pescar homens e você está seguindo a Jesus. Terceiro, Jesus precisa de você. Jesus conta com você. Se você não aceitasse de ser um coordenador, um vice, um sireneu, aqui no Brasil falaríamos um monitor de uma casa, uma pessoa, um ajudante, uma pessoa que serve. Se você não aceita, fica um buraco. É como se tivéssemos uma parede de tijolos e você tira um tijolo. Atenção, porque tira um, tira dois, tira três, esta parede pode cair. Então, você é uma peça importante, você não é a única. Mas se Deus te chamou, significa que Ele tem um plano, um pensamento. Então, vamos viver este dia conscientes que estamos ajudando a Deus, conscientes que Jesus conta conosco. E vamos tomar o propósito que sentimos mais adequado ao nosso coração, com a plena generosidade dos apóstolos, sentindo este olhar de Jesus, este olhar que tem pressa. Jesus imediatamente chama, e que esta atitude de Jesus possa seguir a nós, que imediatamente, sem cálculo, sem pensar muito, possamos seguir Jesus com generosidade, a missão que Ele dá para nós. Paz e alegria a todos, irmãos. Paz e alegria a todos.